Fala, empreendedores! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, onde nós aqui da Wido Logos vamos te dar as melhores dicas de marketing, vendas, atendimento, ou seja, tudo o que você precisa para alavancar os seus resultados e tirar do papel o seu sonho de empreender. Tudo diretamente da maior agência de design do Brasil, ainda em quarentena. Então, olha só, hoje o assunto é como transformar seguidores em clientes. Pois é, você que está aí navegando pela internet, não sabe o que fazer, como alavancar os seus resultados, o Instagram teve um boom nos últimos meses, muito por conta, da quarentena, e esse boom foi de 60% no aumento de uso, o que é muito bom para aqueles que estão antenados e estão enxergando uma oportunidade para poder aumentar os seus resultados. Por outro lado, é cada vez mais importante você ter um conteúdo de qualidade para você se sobressair devido à quantidade imensa de novos conteúdos, de novos influenciadores, e novas empresas, e novos usuários, e novos tudo que está todo mundo agora indo para as redes sociais. É claro, como a gente já falou em outros episódios do nosso podcast, você só pode falar com o seu cliente hoje ou pela televisão, rádio ou pela internet, já que ninguém pode sair de casa. Então, a gente tem que aproveitar esses canais para a gente conseguir aumentar o nosso engajamento e o nosso alcance. Para isso, hoje eu trouxe uma especialista no tema, querida Paula Petrúcio, que é mentora de vendas, é parceira nossa, é especialista da Wido Logos no projeto de presença digital do zero. Paula, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Queria que você se apresentasse para a galera, falar um pouco sobre o início da sua carreira e o que fez você chegar até aqui hoje. Olá, Gustavo. Olá a todos vocês que estão aqui conosco. É um grande prazer, fiquei muito feliz com esse convite. É um grande prazer estar participando desse projeto que está ajudando tantos empreendedores nesse momento tão importante. Porque a gente vê tanto conteúdo, mas um conteúdo relevante, conteúdo assertivo, é bom poder participar e acompanhar. Eu começo a falar que eu comecei a vender por necessidade e hoje eu vendo por prazer. Eu comecei a vender, é muito engraçado quando eu falo de vendas, que quando eu era criança ainda, o meu primeiro curso foi um curso de ponto de cruz, que eu comecei a fazer toalhinha bordada para vender para as minhas amigas da escola. Então eu já vi essa oportunidade lá atrás e já comecei a trabalhar com vendas. E as vendas sempre vieram presentes na minha vida. Eu ainda não vi as vendas como uma carreira. Confesso que eu custei a enxergar essas vendas como uma carreira, uma profissão. Todo esse preconceito que ronda a sociedade, eu também tinha. Mas eu vendia de tudo um pouco. Me formei em administração. Mas o que eu gostava mesmo era de vender. Eu trabalhava em RH. E eu gostava de vender a vaga para o candidato, de vender o candidato para o gestor. Então já estava aí a minha paixão por vendas pulsando, até que eu trabalhei em uma empresa de coaching, saí do administrativo, fui para a área comercial, fui acompanhar todos os treinamentos que essa empresa conduzia, e lá fiz uma série de perfis comportamentais, uma série de ferramentas, e aí que aflorou mesmo essa parte de vendas em mim. Eu já tive uma franquia de um centro de distribuição de uma linha de cosméticos, onde eu tive mais de 100 vendedores, internos e externos, e eu comecei a dar treinamento tanto para a minha equipe quanto pela franquia. Então eu passei a viajar pela franqueadora, ministrando treinamento para as outras franquias. Então aí que veio esse amor por treinamento, Hoje eu conduzo treinamentos, mentorias em vendas, tanto presenciais, que agora estão pausadas, quanto online, e é um prazer imenso, inclusive, participar do Presença Digital do Zero. A gente está vendo tantas transformações. É engraçado que, às vezes, Gustavo, durante a própria consultoria, enquanto a gente ainda está explicando, as pessoas já estão contando para a gente no bate-papo: acabei de vender, já estou colocando em prática, já estou vendendo aqui. E isso é muito gratificante. Muito bom, muito bom. E na hora, imediato, tá ao alcance de todo mundo, é poder dar um passinho a mais. Com certeza. Me diz uma coisa, hoje, com essa mudança da internet, a valorização ainda maior para aquelas pessoas que duvidavam que a internet era uma obrigação, agora ninguém tem mais dúvida de que a internet virou mandatório aqui, todo mundo tem que estar conectado, tem que colocar sua empresa lá. O que você tem visto sobre o perfil do consumidor? O que mudou no perfil do consumidor?
Porque se a gente for pensar no cliente que ia naquela loja, naquele restaurante, ele tinha uma atitude de compra, um perfil de uso, um perfil de compra específico para aquele momento. Hoje isso mudou por causa de tudo isso que a gente está vivendo. O que você tem visto diante de todas essas consultorias que você tem dado? Gustavo, o perfil mudou muito, o perfil do cliente mudou. O cliente está muito mais exigente, inclusive. Ele está buscando muito mais informações antes de tomar uma decisão. A concorrência também está muito mais acirrada, porque antes a gente estava numa rua, a gente acabava entrando numa loja, comprava naquela loja, e hoje, como nós estamos na internet, a gente tem um leque muito maior de opções para pesquisar. Inclusive, eu vejo que os clientes estão muito mais criteriosos também, levantam muito mais a qualidade em relação à compra. E a gente pode perceber essa diferença no modo de compra. Não sei se você acompanha futebol, se você acompanha jogo, o que está acontecendo aí nas próprias plataformas de distribuição de jogos. Porque o Flamengo, por exemplo, ele está conduzindo os seus jogos agora a partir do YouTube. Então, antes, o modelo de consumo de jogos de futebol, que eram somente ir ao estádio ou assistir por uma TV aberta ou num canal fechado, hoje ele está ao acesso de todos no YouTube. E o mais interessante é que ele é gratuito, mas a pessoa tem a opção de pagar pelo ingresso. E as pessoas, Gustavo, estão pagando pelo ingresso só se sentindo na reciprocidade de contribuir por essa informação que está sendo gerada gratuitamente. E diferente da televisão, é claro, a televisão ainda atinge um público muito maior de pessoas. Quanto a isso, a gente ainda não tem dúvidas. Mas a televisão, ela está lá ligada enquanto a gente está fazendo as coisas. E nas plataformas, não. Quando a gente está buscando um conteúdo, a gente realmente busca, interage com aquele conteúdo. E quando está assistindo um jogo, por exemplo, as pessoas estão ali interagindo, conversando pelo bate-papo. E além disso, tem mais informações, inclusive, para vender para patrocinadores. Porque essas plataformas, o YouTube, por exemplo, ele consegue segmentar a idade do seu público, onde esse público mora, quais são os interesses desse público. Então, para você vender, inclusive, uma cota de patrocínio, você tem muito mais dados, muito mais assertivos para dar para o seu patrocinador, para poder fazer com que ele queira patrocinar no seu canal do YouTube. E essas plataformas digitais, elas conseguem direcionar essa nova compra, esse novo modelo de consumo de forma muito mais assertiva. E não é só o YouTube, né? Tem todas as outras plataformas também. Exatamente. O Instagram te dá todas essas métricas, o Facebook te dá essas métricas, o Google te dá todas essas métricas. É muito interessante. Agora, você acha que tem algum segmento do mercado, pergunta capciosa aqui do podcast, tem algum segmento do mercado que vai conseguir sobreviver a não entrar na internet? Vai conseguir ficar lá daquele jeitinho que era antigamente? Não acredito, Gustavo. Hoje no Presença Digital, por exemplo, vou falar o que eu estou vivendo, Nós já somos quase 2.000, já estamos com quase 2.000 empreendedores. E 2.000 empreendedores dos mais diversos segmentos, desde aquela pessoa que vende quentinha, aquela pessoa que vende consultoria, arquiteto, advogado. Então, são nichos, são públicos, são perfis de consumo totalmente diferentes e que não estavam conseguindo vender, não estavam tendo nenhum tipo de renda com a quarentena e agora estão conseguindo ter resultados ainda maiores do que, de repente, em toda a sua história, só por estarem usando as plataformas digitais de forma mais assertiva. Então, eu realmente não acredito que a gente vai conseguir. A gente pode até sobreviver por um tempo, porque algumas pessoas alguns consumidores ainda também estão se adaptando a esse novo modo de consumo. Então, ainda estão dando preferência para ambiente físico, por exemplo. Mas crescimento não vai acontecer. Boa. Também já perguntei para outros especialistas e ninguém consegue lembrar de um segmento que não vai conseguir ser impactado por isso. E eu acho que isso só reforça cada vez mais a importância da gente estar valorizando e privilegiando o contato pela internet, os canais digitais. Aí eu te pergunto, você acha que uma empresa que está lá, uma loja física, ela consegue vender mais e melhor pela internet? Com certeza. A gente costuma dizer que a internet, vamos supor, eu abri minha conta comercial no Instagram.
Por enquanto, a minha conta comercial no Instagram é como uma rua que não tem passantes. Mas diferente da loja física, essa loja física a gente tem uma quantidade limitada de pessoas passando naquela rua por dia. E na internet não. Hoje no Instagram, por exemplo, já somos mais de 1 bilhão de pessoas. Então a gente pode usar para fazer a venda, inclusive para fazer o relacionamento. Porque existem algumas empresas que criam todo um relacionamento pela internet, até para levar o cliente para a loja física. Porque o cliente fica muito mais interessado, fica muito mais curioso, fica muito mais instigado, inclusive a conhecer a loja física, o restaurante presencial ou algum local de turismo. Então o Instagram ele é um excelente parceiro nesse movimento de crescimento de alavancagem de negócios. Muito bom. Eu queria, Paula, que você desse uma dica para quem, por exemplo, como eu trabalho no Instagram se eu vendo semijoias, como eu trabalho no Instagram se eu vendo roupa, como eu trabalho no Instagram se eu vendo consultoria. Quais são as diferenças desses tipos de entrega, talvez para produto e serviço, ou talvez uma coisa mais feminina para uma, sei lá, para um outro segmento, para um outro subnicho? Existe diferença de atuação, de gestão do Instagram ou das redes sociais de um modo geral? Existe sim, Gustavo, mas eu acho que existe essa diferença, assim como deveria ou deve existir no ambiente físico, né? Que primeiro de tudo a gente tem que entender o perfil do nosso cliente, né? O perfil do nosso cliente de semijoias, o perfil do nosso cliente de restaurante, o perfil do nosso cliente feminino e masculino, e só a partir do entendimento desse perfil, porque, na verdade, o nosso cliente, muitas vezes, ele não está preocupado com o nosso produto ou o nosso serviço em si. Ele está preocupado com o que eu ganho com isso. O que eu ganho? Qual resultado eu vou ter? Quais benefícios tem para me agregar? Então, a gente consegue trabalhar isso. E uma fórmula, posso até dizer assim, que serve para todo mundo, é primeiro a gente perceber o que vai atrair a atenção do nosso cliente. Né? Que tipo de conteúdo nós vamos atrair a atenção desse cliente? O que a gente precisa fazer para que eles tenham interesse por esse tipo de conteúdo, pelo nosso produto, pelo nosso serviço? Depois que eles já foram atraídos, que a gente já tem atenção, que a gente já despertou o interesse, aí sim nós vamos levá-lo a desejar os resultados que o nosso produto ou nosso serviço podem gerar para ele. E dessa forma a gente vai conduzir para a venda. Um erro comum é a gente fazer o Instagram como uma vitrine, já sair vendendo, já sair estruturando e não conseguir fazer todo esse relacionamento com o nosso cliente, que é muito importante. E conhecer o perfil do cliente, porque o Instagram já te dá, o Instagram, o Facebook, o Google, eles te dão diversas ferramentas que já estão ali na própria plataforma para que você entenda, inclusive, o perfil de consumo do seu cliente, né? A idade, os hábitos, tudo isso para conseguir ter vendas mais assertivas usando essas plataformas. Muito bom. E vale fazer perguntas também para os próprios seguidores? O que você indicaria nessa hora? Os stories estão crescendo muito, inclusive, nessa questão das perguntas. Né? Nos próprios stories, a gente pode colocar o que a gente chama de CTA, Call to Action, que são essas chamadas para ação, que são aquelas caixinhas de interação. A gente vê, inclusive, na consultoria, pessoas assim, não sei o que postar hoje. Pergunta para o seu cliente qual é a dúvida dele, o que ele está querendo ouvir. Então, posta caixinhas de perguntas, faça aqueles testes, faça aquela de sim ou não. Inclusive, o sim ou não, a gente pode, vamos supor, que eu venda uma joia, como você começou a falar. Você prefere joias com pedra turquesa ou com pedra rubi? E a pessoa ali já vai clicar, opa, rubi está sendo mais benquista, então o que eu vou fazer? Postagens relacionadas ao rubi. Então são formas que nós podemos entender melhor o nosso público, nosso consumidor. Inclusive, essas ações elas podem ser na legenda dos nossos posts, não precisa ser exclusivamente nos stories. Né? Pergunte, aquele clichê que está sendo muito usado, mas que dá resultado, de marque alguém, comente, me dê sua opinião. Isso continua tendo muito resultado. Bom, aí eu vou pegar esse gancho aí. Qual é a importância dessas chamadas para ação dentro do algoritmo das redes sociais? Queria que você explicasse para a galera. O Instagram, ele percebe muito a questão do seu engajamento, tá? O quanto o seu perfil está sendo atraente, né? Eles começam a perceber o quanto as pessoas estão tendo interesse, porque eu não sei se vocês já repararam isso, quem está aqui com a gente já reparou isso, você pode até seguir 1000 pessoas, mas você não vai ver as postagens das 1000 pessoas. E eles usam alguns critérios como relacionamento,
como engajamento. Então, quando você consegue fazer com que as pessoas curtam, comentem, compartilham, salvem. Se você está tendo um conteúdo que está sendo salvo, o Instagram, né? O Instagram a gente costuma falar que é a inteligência artificial que está trabalhando ao nosso favor, porque na verdade o interesse é fazer com que nós fiquemos o maior tempo possível e mais agradados possível dentro da plataforma. Então eles começam a utilizar todas essas informações para gerar o melhor conteúdo para a gente. Então, quanto mais a gente promove, quanto mais a gente pede para que os nossos seguidores curtem, comentem, compartilhem, salvem para ver depois, mais formas a gente está tendo de fazer que o Instagram trabalhe ao nosso favor. E a gente tem que fazer isso com os nossos seguidores também. Não adianta a gente só exigir isso se não tiver uma contrapartida. Então, vamos supor aquele possível cliente que já está ali quase fechando. Curte, comenta, compartilha, porque o Instagram vai entender que vocês têm um relacionamento e vai começar a mostrar também as suas postagens para ele. Então, aquelas pessoas que acabaram de te seguir, se elas te seguiram, mas têm algum interesse, vai lá, curte, comenta, compartilha, dá algum tipo de dica, chama aquela pessoa no direct, dá algum tipo de dica, começa um relacionamento, uma proximidade com aquela pessoa. Muito bom, fantástico, Paulinha. Olha só, Paulinha, vou trazer mais um ponto polêmico aqui, que sempre que eu falo de Instagram, o pessoal fala, é muito legal, mas é só para B2C, só para consumidor final. Mas e eu, que trabalho com empresa e vendo para empresa, eu vendo para indústria, eu vendo para fábrica, eu vendo para agronegócios, como que eu posso também utilizar dessa tecnologia, desse poder da internet ao meu favor? Muito interessante, porque por mais que você venda B2C, que o presença digital também, a maior parte dos clientes tem sempre uma pessoa por trás. E essa pessoa, ela muitas vezes está procurando formas, ferramentas, interações para facilitar o trabalho de pessoas, para agilizar o trabalho de pessoas. Por mais que a gente venda para empresas ou para consumidor final, nós precisamos entender que pessoas se conectam com pessoas. Então, por mais que uma estratégia interessante, vamos supor que eu quero vender móveis planejados, eu quero vender um serviço de arquitetura para alguma empresa. Mas eu não vou vender para a pessoa, eu vou vender para a empresa. Eu já posso fazer anúncios específicos para aparecer para aquela empresa. Porque quando eu chegar a ligar para aquela empresa, por exemplo, ou mandar uma mensagem, nossa, que coincidência, eu vi uma postagem sua essa semana, eu estava mesmo pensando em você. Então, são formas que nós temos de otimizar, inclusive, esse nosso processo de vendas. Porque todo aquele trabalho que a gente tinha de doutrinando o nosso cliente, ele pode ser otimizado, ele pode, inclusive, ser reduzido utilizando esses anúncios, essas postagens a nosso favor, independente da gente vender para empresas ou para o consumidor final. Tá, mas aí agora tu abriu foi mind-blowing para a galera que está nos ouvindo aqui. Como que eu faço para o anúncio ir para aquela empresa que eu estou querendo abordar? Como é que é isso? Nós precisamos fazer, dentro das plataformas, existe uma plataforma que é o gerenciador de negócios, gerenciador de anúncios, Facebook Ads, enfim. E essa plataforma a gente consegue segmentar o público específico. A gente tem diversos segmentos. Eu posso botar minha postagem, por exemplo, para mães de crianças de tal idade, para pessoas que têm interesse em tatuagem, ou para aparecer simplesmente para pessoas que trabalham na empresa X ou que estão no negócio Y. Então, vamos supor que eu trabalho com roupa infantil. Vai ter a feira de roupa infantil. Eu não preciso necessariamente estar dentro da feira de roupa infantil para ser vista por aquelas pessoas que estão na feira. Eu posso fazer um anúncio no Instagram, no Facebook, no Google, que a pessoa estando na feira, se ela abrir alguma dessas plataformas, se fizer algum tipo de pesquisa, ou simplesmente está rolando seu feed no Instagram, ela vai ver o meu anúncio simplesmente por ela estar naquele local. Então, a gente consegue levar agilidade, a gente consegue levar praticidade, e, inclusive, a gente consegue muitas vezes levar economia para o nosso negócio. Então, sabe aquele cliente ideal, aquela empresa que é o seu sonho de consumo? Você vai começar a entender quais são as dores, quais são os desafios, como o seu negócio, como o seu produto ou seu serviço ajuda aquela empresa. E você vai começar a fazer anúncios especificamente para aquela empresa
especificamente falando sobre essas dores que você sana. Então, a partir do momento que você entrar em contato com aquela empresa, ele já vai entender que você é exatamente o que ele estava precisando. Então, vai ser muito mais fácil, inclusive, dele te dar atenção. Muito bom, fantástico, galera. Hackzinho aí, ó. Anota, quem não anotou, volta aí o podcast para você não perder essa, hein? Paulinha, tem uma polêmica muito grande também de Instagram, se bota preço ou não bota preço dos produtos ali no feed. Aí a pessoa pergunta quanto é, aí a pessoa fala, te manda no direct. Aí o cara fala, não quero no meu inbox, bota aqui. Aí um monte de gente pergunta, um monte de gente vai embora, um monte de gente compra ou não compra. Não tem um consenso entre os especialistas sobre o que é certo e o que é errado. Eu sei que tem a polêmica, eu quero te ouvir para saber qual que é a sua indicação nesse cenário. Excelente polêmica, acontece muito, inclusive é uma das perguntas que a gente mais escuta durante a consultoria. Qual é a minha sugestão? Eu já ouvi os dois lados e a gente também já fez os dois lados. Então, na postagem, quando você está num número muito grande, num fluxo muito grande, você já tem um grande número de clientes te consumindo, se você ficar enviando preço a um, realmente você não tem braço de acordo com a quantidade de público que já está te acompanhando, pode ser até que você coloque o preço, mas de forma muito atraente. A sugestão é, não coloque o preço, porque se a pessoa te perguntar o preço, você já vai entender que aquela pessoa tem um interesse no seu negócio, no seu produto, no seu serviço. Então vai ser muito mais fácil você continuar no contato. Paula, eu não boto no comentário, eu chamo inbox? Você pode até colocar no comentário, porque senão parece que você tem vergonha do seu preço, tá caro, tá barato. Não. Então você pode colocar no comentário, mas não é simplesmente colocar o preço. Vamos supor, olá, Gustavo, que bom, fico muito feliz pelo seu interesse no nosso produto ou no nosso serviço. O investimento é X. Estamos com as últimas peças, as últimas unidades, ou temos as tais cores. Será um prazer atendê-lo. Vou te chamar no direct para passar mais informações. E já corre lá no direct, chama essa pessoa e continua um contato com essa pessoa. Olá, Gustavo, vi que você se interessou pelo produto ou serviço X. O que você está buscando especificamente? Quais são as suas necessidades? Como eu posso te ajudar? Porque dessa forma a pessoa vai contar para você, ou estou só conhecendo, como a gente via em lojas físicas, mas nas redes sociais tem muito mais chance da pessoa se abrir. Porque ela está ali, ela está buscando, se ela chegou a te mandar uma mensagem, a gente tem um fluxo muito grande de possíveis produtos para comprar. Então, se ela chegou a te mandar uma mensagem, é porque ela tem um interesse. Então, vai ser muito mais efetivo você continuar com essa conversa com ela. E digo mais, tira do direct e leva para o seu WhatsApp, porque aí você já fidelizou ainda mais a pessoa. Nós temos alguns possíveis pontos de contato. E quando você consegue mesclar com a pessoa nesses diversos pontos de contato, você já começa a ter um maior relacionamento, você já começa a interagir mais com essa pessoa e a pessoa começa a se sentir mais próxima de você, tendo mais confiança, inclusive, com uma possível compra. Então, bota lá no comentário, chama no direct, leva para o WhatsApp, são formas que nós temos de cercar esse nosso possível cliente. Então, na prática, eu atraio pelo Instagram, me relaciono um pouco para ele, levo para o WhatsApp para eu poder fazer a conversão. Essa é a indicação. Exatamente. Ainda digo mais, você precisa estar presente também no Google. Então, na prática, você cria o seu Google Meu Negócio, para se a pessoa procurar o seu produto ou seu serviço já te encontrar. Do Google Meu Negócio, você já leva o link para ela começar a seguir o seu Instagram. Ela seguindo o seu Instagram, fez algum tipo de contato com você, leva para o Instagram, leva para o WhatsApp para finalizar a venda. Então, esse é um ciclo muito efetivo, independente do seu produto ou seu serviço. Legal. E eu posso abordar a pessoa sem ela ter falado comigo antes? Isso é invasivo de certa forma? Existe uma técnica, existe um jeito? Como fazer isso sem ser chato? Pode sim, Gustavo. Pode, ainda digo que deve, tá? Sem ser chato. No mercado tradicional, a gente tinha o famoso cold call, que era aquela ligação fria, que alguns vendedores tiravam de letra, outros já ficavam com esse mesmo receio de ser invasivo. Se você tiver esse receio, você vai ter esse receio no cold call, numa ligação fria, você vai ter esse receio no Instagram. O que você precisa? Técnicas, ferramentas, abordagem e se colocar à disposição, não vendendo, não. Oi, Gustavo, eu vendo isso assim, assim, assim. Não.
você tem que colocar-se à disposição daquela pessoa. O que você pode fazer? A gente fala muito de stalkear amigo, namorado, primo. Nesse momento, nós vamos passar a stalkear o nosso cliente. A gente vai investigar o perfil, a gente vai perceber quais são possíveis dicas que nós podemos dar, quais possíveis dores que a gente sana, e chamar aquela pessoa no Instagram dando uma dica, fazendo um comentário, mandando uma mensagem, se colocando à disposição. Essa é uma forma muito mais leve de você abordar um possível cliente e você já começar uma venda. A gente costuma falar que é o vender sem vender. Porque a partir do momento que você está dando uma dica, você está dando uma opinião, você está chamando a pessoa para uma conversa, você está se relacionando com ela, fica muito mais fácil dela ter interesse no seu produto e no seu serviço do que simplesmente você se apresentar. A gente fala que não é para você se colocar no centro, no foco. O seu cliente precisa estar no centro da atenção, no foco da atenção. Então comece falando sobre o seu cliente, que aí você vai dar margens para ele perguntar sobre você. Boa. Agora me diz uma coisa, venda pela internet ou use a internet para vender? E por que você escolhe um desses dois? Opa, que difícil! Use a internet para vender. Use a internet para vender me soa mais leve. Por quê? A internet, quando você começa a dar conteúdo relevante, a gente chama muito de embalde, a gente tem inclusive uma consultoria que a gente fala muito sobre isso, a gente começa a instruir o nosso cliente, a fazer com que o nosso cliente tenha o interesse, né? Eu vejo algumas empresas agora fechadas que elas não estão postando nada. E outra empresa no mesmo segmento que, mesmo estando fechada, estão postando, instruindo o cliente, que além dela está assim, eu preciso abrir a minha loja, o cliente está pensando, ela precisa abrir a loja. Por quê? Ele já começou a despertar esse interesse, já começou a instigar o cliente. Então, quando a gente fala para vender pela internet, ou usar a internet para vender, é exatamente isso, você fazer com que seu cliente fique curioso, dê dicas, fale mitos e verdades, mostre bastidores, conte histórias envolventes de pessoas que já tiveram resultado com o seu produto ou seu serviço. Então, dessa forma, se eu escutar, por exemplo, eu já vou me imaginar tendo aquele mesmo resultado. Então, fica muito mais fácil você me direcionar para uma compra. Muito legal, Paula. Paulinha, você hoje está à frente, né? Uma dos especialistas do Presença Digital do Zero. Eu queria que você contasse um pouco como que funciona lá dentro, do lado de dentro, para quem não conhece o Presença Digital, saber o nível de transformação que ele ainda vai sentir daqui a pouquinho. Com certeza, Gustavo, é incrível, porque o Presença Digital do Zero, ele inclusive me surpreendeu, porque a gente vê muitos projetos, muitas plataformas de presença digital, mas nenhum tão completo quanto eu percebi no Presença Digital. Eu tinha inclusive feito alguns outros que nem se comparam. Por quê? Hoje, no Presença Digital do Zero, nós somos 18 especialistas, se eu não me engano, e cada especialista com uma especialidade. Então, a gente tem Google, a gente tem Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem copy, a gente tem vendas, a gente tem planejamento. Então, ele engloba todas as dores, todos os desejos desse empreendedor moderno que precisa marcar a sua presença digital. Um outro diferencial é que são 16 consultorias. Então, as consultorias são ao vivo, são online, são em grupo, mas são ao vivo. Então, a pessoa tem total chance, e nós, inclusive, incentivamos para que isso aconteça, que coloque para a gente no bate-papo quais são suas dúvidas, quais são seus comentários, e a gente dá insights, a gente dá dicas para cada um dos negócios. Então, como a gente estruturou a presença digital? A gente começa muito falando sobre esse novo modelo de mentalidade, sobre a importância de estar nas redes sociais. E a gente já entra no assunto que é muito importante, que é a identidade visual. Que antes, na loja física, a gente se preocupava com uma vitrine bonita, com um letreiro luminoso, e hoje a gente entra em muito Instagram desorganizado. Então, a gente fala muito sobre essa identidade visual. A gente fala muito também sobre a questão das métricas. Como eu vou saber se o meu conteúdo está sendo relevante? Como eu vou saber se o meu conteúdo está sendo atraente para o meu cliente? Então, a gente fala muito sobre métricas. O que você começou perguntando sobre algoritmo, a gente fala também como você conseguir usar o algoritmo dessas ferramentas ao nosso favor, para trazer os clientes para o nosso lado. Temos consultoria sobre conteúdo, que a gente via muitas pessoas assim, não sei o que eu posto hoje.
Então, temos 2 consultorias, uma específica sobre criação de conteúdo, modelos de criação de conteúdo, e outra sobre copyright, onde nós trazemos diversas dicas, gatilhos mentais, objeções, necessidades do ser humano. Então, tudo isso de forma estruturada, simples, prática. Tudo isso eles têm planilhas, tabelas, onde eles já têm ali bem acessível só para que eles possam implementar. E entra na parte dos anúncios, que para alguns era um bicho de 7 cabeças e que nossos especialistas conseguiram estruturar para ser muito acessível. Então, Instagram, Facebook, gerenciador de negócios, anúncios no Google, que para algumas empresas está sendo fundamental. O Google Meu Negócio, que muitas pessoas não possuem, nem sabem como funciona, nem sabem o poder do Google Meu Negócio. A gente tem consultoria específica sobre vendas. Então, todos os gatilhos, estratégias, grandes ferramentas, a gente pegou as melhores ferramentas de vendas utilizadas no mercado, juntamos numa consultoria. Temos também ROI, taxa de conversão, toda a estrutura, foto, vídeo, imagem. Paula, eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, eu quero começar agora. Nós criamos tutoriais ensinando a criar Facebook, ensinando a transformar em conta comercial de Instagram, ensinando a criar Google Meu Negócio. Temos mais de 30 tutoriais com vídeos ensinando detalhadamente cada um desses pontos. Paula, eu já tenho Instagram, eu já mexo, só que eu não estou conseguindo vender. Nós temos também toda a plataforma, todo o acompanhamento para essas pessoas venderem, que acaba sendo o motivo principal dessas plataformas para os empreendedores. Então, como eles vão conseguir converter em vendas? Eles têm acompanhamento, tá, pelo WhatsApp. Então, durante todo o período da consultoria, eles têm acompanhamento individualizado, eles podem mandar mensagens, podem mandar dúvidas. Os especialistas estão à disposição para acompanhar. Quando a gente fala de identidade visual, muito interessante que muitas vezes a gente não sabe como criar, mas eles já saem do projeto com artes criadas. Então, tem 6 ícones para os destaques que são fundamentais. A gente ensina a importância e como fazer destaque efetivo. Não é simplesmente um destaque. O que eu devo colocar nos meus destaques para atrair meus clientes? Então, imagem de avatar, 3 modelos de posts para stories, 3 modelos de posts para feed. Então, é uma consultoria totalmente completa que tem 3 pilares: o pilar estratégico, o pilar prático, técnico e o pilar de conteúdo. Então, a gente dança nesses 3 pilares para conseguir fazer com que a plataforma, a presença digital seja mais efetiva. E nós estamos com esse projeto há 3 meses. Em 3 meses, nós já atendemos quase 2.000 pessoas. E é muito interessante que, de acordo com os depoimentos, nós já tivemos mais de 1 milhão, nós já ajudamos a movimentar, nesse momento de pandemia, mais de 1 milhão de reais. Então, são dados muito significativos e a gente quer ajudar cada vez mais pessoas, assim como a gente tem ajudado esses 2.000 empreendedores. Muito bom. Pessoal, é um projeto fantástico realmente. Está impactando a vida de milhares de pessoas, milhares de empreendedores e suas famílias. E tem a consultoria inteira dura 2 meses, né? Então, quem quiser saber um pouquinho mais, o link vai estar aqui embaixo também, mas presençadigital20.com.br, você vai cair lá e saber bastante. Paulinha, chegando no final aqui do nosso podcast, a dica final que você poderia dar, além da pessoa se inscrever no Presença Digital do Zero, qual que seria a dica final para a pessoa aumentar suas vendas usando a internet? A dica final, além de se inscrever no Presença Digital do Zero, é já começar a seguir o Instagram do Presença Digital do Zero. Brincadeira. A dica final é se relacionar com o seu cliente. Aquele modelo onde nós induzíamos a venda já não existe mais. É um modelo de relacionamento. Então, entenda a situação que o seu cliente está vivendo, entenda qual é o real problema, como você pode ajudar esse cliente. Entenda quais são as consequências negativas que ele não quer ter e que ele pode vir a ter caso não tenha os resultados que seu produto ou serviço pode gerar para ele. Faça-o imaginar como se ele já tivesse conquistado esse resultado. Se relacione com seu cliente, com certeza você vai ter vendas muito mais eficazes, vai ter um negócio escalável, muito mais lucrativo. Fantástico, senhoras e senhores, essa foi Paula Petrúcio aqui em mais um episódio do nosso podcast Fala Empreendedor. Se você
Quer continuar batendo mais um papo, entender um pouco mais sobre esse tema? Essa discussão não acaba aqui. A gente tem o nosso grupo Fala Empreendedor no Telegram e o link está lá na bio, nosso perfil do Instagram da WeDoLogos. Então acessa lá @WeDoLogos e clica, ou aqui embaixo nos comentários também tem um link para você cair lá no Telegram, que tem milhares de empreendedores lá discutindo, botando conteúdo e se relacionando sobre temas de marketing, vendas e gestão. Não deixe de deixar seus comentários aqui embaixo. Se você está no Spotify, bota lá, seguir, 5 estrelinhas no iTunes. Vamos juntos e até o próximo episódio. Valeu!